8, Revolução Farroupilha aqui no Rio Grande do Sul. Uma boa noite a todos os ouvintes que nos ouvem ao redor do mundo no link da radioremixexotera.com e boa noite a todos os amigos que estão aqui presentes no nosso Hangout, ao vivo pelo YouTube, no Rádio Remix Exotera, Conexão Galáxia Livre, nosso canal que está agora no ar. Boa noite, Marcinha, bem-vinda. Rodrigo, boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Beleza, então hoje temos um convidado que é o Rodrigo Clube Veiga, que está aqui conosco nesta noite, Marcinha. Bem-vinda. Para você que está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix, sejam mais que bem-vindos. São exatamente 9h09, horário de Brasília para você. A voz do Rodrigo ficou bem lá atrás, o pessoal não conseguiu ouvir ele. Fala para ele ver aí, vê tu aí o que está acontecendo, porque a voz dele não saiu muito bem lá. Ficou bem lá no fundo, bem baixinho, não está dando para ouvir. É que eu sou egocêntrico, Marcinha, eu não aceito ninguém aqui no estúdio que não seja eu, então eu vou ver se eu consigo botar a voz desse rapaz para fora agora, vamos ver. Dá um oi aí, Rodrigo. Oi, tá me ouvindo melhor agora? Agora sim, agora foi. Então tá. Para quem não sabe, o Rodrigo é filho daquele amigo muito querido que eu me refiro muitas vezes aqui na rádio, meu amigo Leonardo, e já contamos as histórias aqui várias vezes no nosso Hangout. Marcinha, tema de hoje... Tema de hoje, Cérebro Reptiliano, parte 2 de ontem, continuação aí com o Marcelo Summer. A gente tem a segunda parte de ontem, falando sobre religião, futebol e etc. e tal, que eu coloquei ali embaixo da descrição do vídeo. E agora vamos saber o que o Marcelo trouxe para a gente discutir, então, aí a segunda parte do cérebro reptiliano que está dentro de cada ser humano. Aí, são 9h11, horário de Brasília, para você. Então, para você que está aí no chat, seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo Summer. Boa noite, Rodrigo. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na Rádio Remix Exotera e Conexão Galáxia Livre. Então, é a gauchada invadindo o chat e o estúdio hoje aqui, Marcinha. Enfim, tu pode interagir aí no chat com a galera, viu, cara? Beleza. Tranquilo aí. De vez em quando eu vou te dar uma perguntada para alguma coisa que tu não saiba para eu poder ficar grandão aqui explicando. Valeu? Então, gente, vamos para a segunda parte de Cérebro Reptiliano, parte 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de algumas coisas como inconsciente coletivo, religiões, política, futebol, carnaval, tudo aquilo que o brasileiro ama, né? Na verdade, Márcio, o que a gente precisa falar sobre isso? É que quando tange a questão vai e passa para o coletivo, aquela questão que não é individual, quando isso passa para o coletivo, vamos ver se todo mundo está nos ouvindo. Gente, dá um okzinho aí para ver se vocês estão nos ouvindo aí do outro lado da telinha. Tá ok, Bel? Ok, Marcos, valeu. Então, essa questão do famoso inconsciente coletivo. A gente sabe que o inconsciente é aquela coisinha que a gente vai largando. Todo o nosso lixinho é aquela lixeira que a gente vai largando os nossos podres e de vez em quando aquele louco fica cheio e transborda e a gente começa a fazer um monte de bobagem, porque quando a gente começa a fazer as bobagens, a gente logo vai se defendendo dizendo o seguinte: me perdoem, eu não estava consciente do que eu estava fazendo. E aí a coisa fica nesses termos, tá, gente? E o inconsciente coletivo, ele é um prato cheio para quem? Para o nosso sistema de controle, que é uma das coisas mais legais que herdamos a partir de uma outra dimensão. Então nós vamos ter que começar falando de uma situação que se chama Varide. O que é que essa
Coisa poderosa que essa nossa irmã dimensional que fica paralela aqui à Terra, que segundo Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta, é uma cópia exata do nosso planeta. Só que eu tenho uma coisinha para dizer para os nossos ouvintes hoje, que Varide tem atualmente mais de 11 bilhões de seres que habitam lá, certo? Como funciona a questão do inconsciente coletivo e como funciona toda essa situação e o cérebro reptiliano, o que ele faz? Através do inconsciente coletivo da Terra, ontem nós tínhamos lá as nossas premissas que nós falávamos a respeito do gen, da genética, que era o poder e o ego, tá? Invariavelmente tem mais algumas coisas, mas eu vou me deter só no poder e no ego, porque temos também a geração do medo e a culpa. Perfeito? Como é que é feita essa situação? É tão legal isso da gente debater, gente, que eu peço um pouco de atenção para vocês hoje nesse Hangout, porque é o seguinte. Quando o sistema ele impõe o medo a partir ou do poder ou de uma forma egóica, ou as duas juntas, gera um inconsciente coletivo pesadíssimo que transmitia diretamente uma carga eletromagnética frequencial muito pesada de medo, que alimenta ou alimentava toda a questão energética de Varide. Certo, gente? Então vamos começar a raciocinar bem dentro disso que é algo muito importante. A geração de medo aqui, como nós potencialmente somos fortíssimos em geração de energia mental, e aí vocês vão começar a compreender como funciona também a inteligência artificial, porque ela proporciona a geração e o estado de medo. As mídias, o que as mídias fazem? As mídias geram medo e culpa. Compreendem isso? Dá para todo mundo fazer o link? E tudo isso gera uma energia X que potencialmente alimenta a outra dimensão. Essa geração dessa energia negativa, ela é tão forte que a gente muitas vezes declarou coisas aqui que são naturais da gente perceber em casa. Por exemplo, se a gente ligar aquela maquininha de fazer louco chamada televisão, a gente vai perceber o seguinte: noticiário a respeito da localidade chamada Pindamonhangaba. Neste momento, agora, exatamente agora, não está acontecendo nada em Pindamonhangaba. E nem amanhã. A cidade é uma cidade ordeira, as pessoas são calmas, a honestidade impera, o que é difícil de encontrar no Brasil, mas ali existe toda uma ordenação que é diferenciada. Mas a mídia, como necessita produzir medo e culpa, o que ela vai fazer? Ela vai diretamente buscar. Se não tem em Pindamonhangaba, não tem em São Paulo, não tem no Rio de Janeiro, não tem no Sul, nem no Norte, nada que possa produzir esse tipo de energia nas pessoas, eu vou buscar no exterior. Então, lá na localidade da Ilha de Malta, lá nos confins do mundo, encontramos um terremoto de 6,8 na escala Richter. E alguns prédios desabaram e a mídia vai buscar aquilo para que nós estejamos sempre mantidos dentro de uma frequência de medo, culpa, ansiedade e etc. Por quê? Porque inconscientemente nós estaremos gerando uma energia X que vai estar sendo aproveitada numa outra situação, em Varide. Ok, gente? Tá difícil de seguir esse raciocínio? Como é que vocês estão aí diante dessas coisas? A importância de tudo isso, gente, é que nós compreendamos como é que nós funcionamos e como é que o sistema nos prende. Certo? À medida em que nós vamos aprendendo a hackear o sistema, ou seja, fazer aquelas coisas que nós estamos começando a nos habituar a fazer,
ou seja, quebrando os contratos e corrompendo o sistema como bons hackers que somos, nós temos condições de atrapalhar sobremaneira a fluidez do cérebro reptiliano. E quando o sistema, que ele é todo feito em cima do cérebro reptiliano, ele começa a reconhecer a gente como reptilianos, mas nós reconhecemos o sistema por dentro. E nós abrimos o sistema e colocamos as nossas chaves criptografadas dentro dele, e ele começa a fazer uma leitura e a repassar para nós as informações que nós desejamos. Certo? Isso, Luciana. A gente vai fazer o quê? Vamos hackear o sistema, porque todo o sistema, e esse como não é diferente, observem bem que nas próprias palavras de vocês a gente tem lido que uma inteligência artificial que trabalha como binário, e se as máquinas que nós temos aqui são cópias ruins das cópias que existem em outras dimensões, leia-se Varid, estou falando diretamente de Varid para a gente ficar mais ou menos localizados. O sistema binário promove a mesma coisa, mesmo que seja uma tecnologia não avançada do lado de lá, jogam para cá esse sistema que para nós serve porque nós somos apenas pequenos escravos trabalhadores, certo? Com 5 sentidos apenas, que é para a gente poder absorver e responder a ordens. E à medida que nós começamos a compreender que esse sistema binário que está vindo de lá é passivo de ser hackeado, a gente vai hackear o sistema. De que maneira? Conforme a gente tinha falado outro dia, normalmente quando se pega um executável para computador, ou seja, quando nós vamos rodar alguma coisa que seja conveniente para nós no computador, logo vem um contrato. E esse contrato diz ali abaixo, quando nós botamos o ponto EXE, aceita ou não aceita. Certo? Essa explicação é rápida e simples. À medida em que nós vamos aceitando tudo o que o sistema nos propõe, nós estamos fazendo contratos. E o sistema nos lê rapidamente, porque ele está programado para aceitar ou aceitação dos contratos que nós estamos fazendo. E aí nós caímos na vala comum. O que ocorre presentemente é que nós não compreendemos com o nosso cérebro reptiliano que algumas criaturas, mesmo sendo iguais a nós, têm benefícios maiores do que nós. E nós vamos falar rapidamente sobre isso. Por exemplo, aquela pessoa que num determinado momento abre um canal na internet e a gente não sabe sem que nem porquê, do dia para a noite tem 10 milhões de pessoas ali. Isso são contratos feitos que amanhã serão cobrados. Esses contratos a gente tem que observar bem, porque esses contratos nos levam diretamente a querer derrubar aquele que, entre aspas, está querendo se dar bem ou está se dando bem aos olhos de muitas pessoas. Logo, isso faz com que a nossa inveja triplique e nós comecemos a querer derrubar aquela pessoa porque ela atingiu um nível de status que também é algo que o controle faz por nós e nós queremos fazer isso, derrubá-lo. Por quê? Porque nós não admitimos egoicamente, como nós somos reptilianos também, que o nosso ego se diminua perante o ego do outro e que ele tenha, consequentemente, mais poder do que a gente. E nessa realidade é que orbita e funciona o cérebro reptiliano. Algumas coisas como religiões, o que elas fazem? Elas potencializam, vejam bem que interessante, as religiões potencializam o poder e o ego do sistema de controle, que dessa forma mantém sob controle o cérebro reptiliano, gerando energia a partir daquele quarteto que nós falamos no começo, que é o ego, o poder, o medo e a culpa. Certo, gente? A partir disso,
nós vemos uma pluralidade de religiões, seitas, sociedades, tudo que for aglomerado de pessoas, os esportes, os grandes eventos mundiais, tudo isso, gente, está descrito no livro Os Senhores do Mundo, Clube Bilderberg, Os Senhores do Mundo. E ali na descrição desse livro nós temos todos os eventos mundiais na forma de agenda, para que o nosso cérebro reptiliano não se esqueça de ser enganado, certo? E nós, trouxinhas, a primeira coisa que a gente faz é ler aqueles, oh, que maravilha, tem todos os eventos do mundo aqui. Sem nos darmos conta, certamente, que aquilo é uma programação pré-agendada, pré-fixada, que vai ser passada para toda a população mundial, que vai ver isso nas suas caixinhas de fazer louco, que são as televisões, que são aparelhos cuja tecnologia, embora hoje nos pareça uma tecnologia menos avançada, foi engendrada pela Ordem dos Magos. Todo mundo entende quando a gente fala de a Ordem dos Magos, porque são os caras que estão por trás de todo esse projeto. E quando a gente fala no cérebro reptiliano, a gente entende que um animal ele precisa ser guiado, seja ele da ordem que seja. Um animal precisa ser guiado. Então, nós não devemos aqui, de forma nenhuma, acharmos que estamos descobrindo o ovo de Colombo. Estamos apenas observando um dos vieses que é justamente o cérebro reptiliano. Mas por trás deste cérebro animalizado, que responde a um sistema de controle, que gera energia para alimentar um outro sistema de controle muitas vezes maior e pior que o nosso, numa outra dimensão, e lá sim está uma das bases dessa ordem, a Ordem dos Magos Negros, que são os reais orquestradores de tudo isso que nós estamos passando. E hoje as baratas vão ficar mais loucas do que antes, viu, Rodrigo? Vai acontecer aqui uma situação, porque começa a aquecer o tempo, verão vem chegando, primavera, verão, e as baratas começam a enlouquecer. Mas as baratas de duas pernas, com cérebros reptilianos, elas enlouquecem porque elas não compreendem que por trás de tudo isso existem os verdadeiros cérebros, que são os caras que estão mandando e desmandando, ou estavam, ou estiveram mandando e desmandando até o presente momento, até 3, 4 semanas atrás. Por que dizemos tudo isso? Porque o inimigo existe, ele tem rosto e ele tem uma identidade. E a partir do momento que nós sabemos quem é o nosso inimigo comum, o que é que a gente faz, Marcinha? A gente vai projetar para daqui a alguns dias uma série de hangouts falando desses tipos. Porque é preciso que se esclareça isso. Rodrigo, tu está quase certo com isso aí. Excetuando-se o Jardim do Éden, que a gente falou ontem sobre isso. Rodrigo, tu me rebenta, cara, porque ontem tu tinha que estar aqui para ouvir algumas coisas. Certo? E não existiu nenhum pecado, nem original, nem um não original. O que existiu foi uma grande invenção de um livro que foi copiado e recopiado milhões de vezes, né? Mas ontem eu citei aqui exatamente isso, que a Bíblia cita o Jardim do Éden, Adão e Eva, todo mundo era feliz até ali, até o momento que aparece uma cobra e, através de uma maçã, ela quer fazer o quê? Um contrato. E ela faz um contrato. E a cobra faz um contrato com Eva. Ou foi com Adão? Ela tentou um dos dois. Acho que foi Eva. Foi Eva, tu achou? Tu acha que foi Eva?
Mas o Adão acho que não era muito esperto. Eva era mais esperta que ele. Eu acho que sim. Com certeza. Né? Vamos deixar que Eva seja mais esperta, porque senão a gente vai ser cortado do ar aqui. Mas tudo isso é uma enganação. Todos os livros que nos fazem crer nisso são enganações, porque aí nós temos uma série de outras situações, temos figuras santificadas que formam um inconsciente coletivo. Vocês compreendem quando a pessoa diz algo assim, no seguinte sentido disso aqui? Vejam bem que interessante que é o cérebro reptiliano quando ele começa a fazer os clamores, lá onde o Rodrigo falou, né? Lá naquele período do Jardim do Éden, porque só Adão e Eva tinham esse benefício, né, gente? Os outros pobres animais não tinham. Quer dizer, os outros eram trabalhadores braçais mesmo, que se vitimavam, por quê? Porque estavam numa vida de aprisionados, escravizados, e esses caras então clamavam a uma figura que era Deus, que depois de muito tempo ganhou uma personificação, que teve filhos. E o mais estranho de tudo isso é quando as religiões vêm colocando essas figuras todas e chamando Deus de onipotente, onipresente, onisciente, e que nós tínhamos que ter temência, ou seja, a gente tinha que temer esse cara. Mas aí a gente começa a pensar como um bichinho mais evoluído, pensando no seguinte: nossa, espera aí só um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Se Deus é essencialmente bom, como é que ele vai incentivar, por exemplo, o toque das trombetas de Jericó para derrubar as muralhas? Quer dizer, esse Deus não era tão bom, porque ele já tirou partido de alguém aí. E, portanto, o cérebro reptiliano ele não faz as leituras corretamente. Com certeza, algum ser com uma tecnologia desconhecida para a época promove uma frequência tão forte que é capaz de dissolver as pedras da muralha. Frequência sonora. Certo? Mas o cérebro reptiliano ele não lê isso. O cérebro reptiliano ele sabe quando ele se vitimiza e ele começa a clamar por alguém que o ajude, e ele se reporta a um Deus. Aí sim. E aí nós vamos diretamente para a questão Anunnaki, e nós já vamos perceber uma série de outras situações aí dentro disso. Certo? Mas todo o aglomerado que se faz é um aglomerado que se faz para produzir uma quantidade de energia que seja bastante grande. E por que essa energia é necessária? Para que realimente um outro sistema num outro lugar. Então as pessoas ficam se perguntando: por que é que nós estamos tão pobrezinhos aqui, Marcelo, aprisionados nesta dimensão, feito baratas? E eu digo a todas as pessoas com muita tranquilidade: nós somos geradores e criadores em potencial. E se alguém teve em algum momento dúvida disso, agora descobre que nós somos baterias muito fortes. E a partir do momento da geração de energia, nós estamos gerando energia de graça. Nós estamos aqui como geradores de energia. Se alguém desconfia da simplicidade das minhas palavras, eu vou dizer para vocês que nós estamos tratando diretamente aqui do porquê que nós somos aprisionados. Nós somos baterias. Nós somos baterias, gente. É a mesma coisa que pegássemos uma célula de um carro elétrico da Tesla e olharmos na parte de baixo, no assoalho do carro, milhares de baterias. A gente é o quê? 8 bilhões de baterias.
que geram energia. Solange, não tem nada difícil, está tudo muito fácil agora. É sério, não estou brincando. Se nós somos baterias, primeiro, você não vai deixar um potencial gerador de energia solto, porque ele pode causar estrago no seu sistema. Ou seja, se um pico de energia entrar agora aqui na minha residência, vinda do lado de fora, e passar dos 220, fatalmente o meu programa vai ter problemas. Meu programa vai ter problema, meu computador vai entrar em pane e meu programa tem problemas. Por quê? Porque é um pico de energia ou alguma coisa não está regulada dentro do processo energético que eu necessito. Gente, é simples assim, hein? É simples assim. Eu tinha e tive muito medo de chegar a determinadas conclusões, mas eu estou dizendo para vocês que é simples assim. O Rodrigo está aqui hoje me passando uma energia muito boa. E ele está me passando essa energia que está possibilitando a que eu consiga alcançar coisas que ontem eu não teria alcançado. Mas eu também não teria alcançado ontem, porque essas coisas têm que ser ditas hoje. Porque ontem foi o começo de uma discussão. E hoje ela está tomando corpo. Não se prendam a pequenos detalhes, gente, por favor. Não se prendam a pequenos detalhes, tipo quem é Deus, quem não é Deus, sabe? Quem é Jesus, quem não é Jesus e outras coisas. Isso são todas figuras engendradas pelo sistema para que isso vá grudar no nosso sistema de crenças. Isso vai grudar na nossa mente e a gente vai se sentir extremamente culpado e pecador se blasfemar contra essas coisas. Isso dizia a Igreja Católica, e vocês sabem que a Santa Inquisição queimou muita gente boa, né? Eu acredito que eu tenha sido um dos caras que foi queimado na Santa Inquisição, mas eu gosto de churrasco hoje, pode ser que também não tenha sido, né? Na verdade é assim que funciona. Mas, gente, é simplesmente isso. Por que nós estamos presos? Porque nós somos geradores de energia. E tudo que as outras dimensões precisam é de energia. Ah, mas isso existe em abundância em qualquer lugar. Não é qualquer tipo de energia, é energia gerada pelas mentes. Então dá para se dizer que eles têm mais medo da gente do que a gente deles? Agora sim. Agora eles têm mais medo da gente do que a gente deles. Por quê? Porque a gente começou a descobrir que Deus somos nós. Uhum. E a partir disso a gente vai criar outras realidades que serão feitas à nossa maneira, do jeito que a gente quer fazer. Não do jeito que eles impõem, não do jeito que um sistema te impõe. Hoje a gente conversava sobre isso. Sim. Né? A realidade é essa. Tu vai criar a tua realidade e a gente, se as realidades se equivalerem em estar atendendo às nossas necessidades, eu vou te ajudar a criar essa realidade também, e tu vai me ajudar, e nós vamos fazer uma realidade bem maior. Sim. Sem medo de ser feliz. O Sem medo de ser feliz. as pessoas têm de pecarem, de errarem, de... Aí a culpa recai. É. Quando a culpa recai, o que acontece? A gente baixa todo o nosso, o nosso quantum de energia baixa. Por quê? Porque a gente introjeta. Vê como é interessante isso. No momento que a gente está feliz, todo mundo descobre, todo mundo sabe. Por quê? Porque teus olhos brilham, quando tu está na rua, parece que existe uma aura de luz ao teu redor. E todo mundo sente isso. Eu disse, pô, o Rodrigo tá legal a beça, tô vendo ele passar aqui, tô com, pô, cara, que legal, tô te vendo bem, tu tá feliz? Eu, não, eu tô muito feliz, eu tô muito legal, eu tô alegre, tô, né? O sol me faz isso, que o sol é um projetor de energia em cima da gente. E tudo isso gera frequência. Sim. E a frequência é o IP, como a gente falava hoje,
A frequência é o IP que cada um de nós tem nos nossos computadores. E é por isso que as frequências nos atingem, porque nós temos um IP dentro desse sistema prisional. Quem está comigo hoje, vou falar novamente, é o Rodrigo Cluve Veiga. Mais que um amigo, conheço o Rodrigo desde antes dele se conhecer. Boa noite a todos. Esse é o Rodrigo, gente. Ele está aqui dando uma olhada no chat, de vez em quando ele dá uns pitacos aqui, porque hoje também veio conversar comigo, porque ele me diz sempre a mesma coisa. Tio, cara, não tem com quem conversar sobre isso. E é a nova geração que também está preocupada com tudo que está acontecendo e está se atualizando. É bem isso, Sandra. Bem isso. É uma nova geração de pessoas que hoje vão ter outras preocupações, e quando a gente pode estar mais perto e pode estar conversando e pode estar trocando ideia, isso é maravilhoso. A parte boa dele é que ele é músico. Né? É bem isso. E o que é que vocês estão achando do que nós estamos discutindo hoje? Marcinha, o que tu achas de tudo isso que nós falamos até agora? A Márcia às vezes me joga na água, né? Eu estou esperando ela entrar aqui para falar comigo e ela me joga na água. Sempre. E pior é que eu tô sem a minha bola de bracinho, eu vou morrer afogado. Sempre. Eu acho que tudo é uma distração, né, para o coletivo. Tudo sempre foi e é ainda uma distração para todo mundo. Então não adianta dizer que não é. O futebol é uma distração, a Copa do Mundo foi uma distração para tirar os direitos dos trabalhadores. Só que muitas pessoas não entendem dessa maneira, né? Então é muito fácil. Márcia, que tipo de vibração tem num estádio de futebol, por exemplo? A quantidade de energia que é gerada ali? Primeiro que você tem a energia do sofrimento, porque a pessoa sofre, né? Cada gol do inimigo contra o seu time, sem dizer que se perdeu, tem a raiva, o ódio, que acabam, por exemplo, Palmeiras e Corinthians, sempre tem briga na rua, sempre um morre. Então são coisas ali que são cabrosas, na verdade, né? Eu acho que não precisava tanto ter ódio por causa de um time de futebol. Isso é uma das coisas bem interessantes que acontece. Do ego, né? Do ego. É o ego. É o ego, o poder e o carnaval, Marcinho. O carnaval é uma coisa louca, né? Porque você vê umas mulheradas peladas, aí você vê lá a energia da Kundalini, que o pessoal não fala absolutamente nunca sobre ela. Sempre. A energia sexual é o que mais chama o coletivo, né? Tudo que tem a ver com relação sexual, tudo é muito, muito fascinante, né? Então, hoje em dia se tem vídeos, se tem um monte de coisa, se tem canais com tudo que em relação a sexo e tudo mais. Então, isso é uma coisa que chama a atenção da grande coletividade. E, na verdade, esse é um dos pontos fracos, a gente já sabe que né, e que a pessoa acaba se perdendo no meio dessa coisa toda aí, achando que tá sendo bem, né, instruído para algumas coisas. Na verdade, não está sendo instruído coisa nenhuma, você está sendo distraído para que as outras coisas possam acontecer, né? E sem dizer que a gente hoje tem filmes falando sobre sexo, né? E de umas maneiras e a maneira que é feito no filme é muito reptiliano. Por exemplo, tem aquele filme 50 Tons de Cinza, né? Então, assim, eu não sei, tem muita gente que gosta. Então aí você acaba entendendo por que a coletividade gosta de uma parte reptiliana, né,
falando nesse sentido de sexo. Bom, hoje eu tenho 2 cachorros falando comigo junto aqui, ó. Não, tem mais de 2, tem 3 aqui, porque o Rodrigo também tá nessa parada toda, né? Sim. Mas, Márcia, o que tá me deixando assim muito encantado com o Hangout de hoje é o seguinte, gente. Tudo isso que nós falamos de geração de energia, eu não sei se o pessoal está me ouvindo bem, eu estou preocupado com isso, que eu estou mexendo demais na mesa aqui. Espera aí um pouquinho. Então para de mexer. Não, eu estou... Não, quando tá bom, deixa. Tá. Em vez de você fechar o microfone pela mesa, só fecha pelo Hangout, que é mais fácil. Mas porque aí o Rodrigo estamos contando piada um pro outro lá na rádio. Direto na rádio. Aí não dá. Ele tá mas aí não é para contar piada, né? Que aí não tem graça, os outros não vão ouvir. Não posso deixar acontecer isso. Ele falou mal de mim aqui e saiu lá na rádio. Você tá procurando um escopo. Ai. Então, Márcio, o que me deixou muito feliz com isso? É que tudo isso que a gente está falando, ninguém pode esquecer do seguinte: nós falamos em coisas preponderantes aqui. Um cérebro reptiliano, um corpo metade reptiliano, metade ele não é. Ele é dimensional. Rodrigo me lembrou disso hoje à tarde. Tá? E sendo dimensional, o que acontece conosco? Nós só geramos energia que vai beneficiar os mandatários do sistema de controle. Certo? Pessoal do Vale do Silício lá da outra dimensão. Tá? O Vale do Silício da outra dimensão, eu vou chamar eles assim. Porque a grande coletividade de humanos gera energia que estará sendo absorvida pela ordem dos magos. Vou falar bem claro. A ordem dos magos, ela simplesmente absorve toda esta energia negativa, porque é disso que eles se alimentam. Ok, gente? Vamos dar nomes aos boizinhos que agora eles vão começar a correr e a se esconder. A ordem dos magos se alimenta de energia negativa que é gerada pelos sistemas em todas as dimensões. Sem mas, Solange. Por que eu estou introduzindo já esse tema da Ordem dos Magos? O Sandro está por aí, ele está se preparando porque nós vamos abrir, possivelmente, talvez semana que vem, se tudo correr bem, um ciclo de palestras só para tratar disso. Portanto, nós estamos falando do cérebro reptiliano, de um corpo denso que é nosso. Portanto, todos nós somos parte reptilianos, parte não. Solange. Mas agora não dá mais. Agora nós não vamos retroceder porque nós aprendemos a estar aqui a discutir esse tipo de assunto e nós sabemos que existe uma força positiva tão grande e maior. Já foram mais. Agora não são tanto mais. Já foram mais. E, portanto, o nosso desvelamento cabe a nós. E nós vamos encarar de frente, respeitando, mas não temendo. Nós não somos mais aqueles seres lá do começo que éramos tementes. Compreendem isso? Esse é o grande motivo de nós estarmos aqui, porque a partir do momento em que nós nos encontrarmos diretamente com essa força que é poderosa, sim, só que hoje nós temos uma equivalência tanto quanto igual ou maior. Essa é a nossa premissa, esse é o nosso dever, é por isso que nós estamos aqui. A realidade é essa.
Nós não fugimos mais da realidade que nos conduziu até aqui. Nós temos um momento peculiar e acredito que tudo estará resolvido em aproximadamente 40 dias. Um pouco menos, talvez. Resolvido no sentido de que, ou, dessa vez, o confronto vai ser direto, e no confronto direto nós vamos ver quanto é que nós estamos mexendo, nós os hackers, mexendo no sistema, em todos os níveis. Em todos os níveis. Certo? Como é que está para todos as colocações do cérebro reptiliano? Como é o modus operandi do cérebro reptiliano? Quem está por trás que manipula o cérebro reptiliano? Porque todos nós concordamos numa premissa que é extremamente necessária que a gente fale sobre ela. A Ordem dos Magos, ela não busca o confronto direto. Ela não busca o confronto direto. Ela sempre vai colocar à frente deste confronto outras forças menores do que ela, que são manipuladas por ela. Porque não existe uma premissa neles de entrar no confronto. Eles são manipuladores mentais. Mas eles são baixos. Algumas coisas a gente ainda tem que descobrir, origens, mas isso não está longe. Isso não está longe. À medida que nós vamos buscando isso, o que acontece? Eles começam a se ver diante de um confronto direto. Eles não querem. Só que eles já... Existe um período, e isso é uma coisa que eu ainda vou descobrir junto com todo mundo, nós todos vamos descobrir, é por que dentro da nossa história, das civilizações, nós temos períodos de um extremo desenvolvimento e que chegamos a um ponto, e aí eu vou ser obrigado a falar de novo no ego e no poder, que o ego e o poder nos destroem. É isso que eles querem, na verdade. Na verdade, sim, mas aí existe uma coisa chamada reset, Rodrigo. O que acontece é assim, ó, toda a civilização, das 5 civilizações que já tivemos, 5 ou 4, gente, me ajudem aqui. São 5, né? Todas as 5 civilizações chegam num ponto que é dado um reset e termina. Por exemplo, Atlântida, Lemúria. Eles chegaram num grau de tecnologia e de avanço mental, não sei se espiritual, mas decaíram a partir de um reset. Por quê? Eu só tenho uma coisa na cabeça. O ego e o poder subiram ao ponto... Ao ponto de te destruir? Sim, de haver uma autodestruição. Ou algo que o valha. Glaucia, se isso existe, nós vamos descobrir. Não vêm, Márcia. Eles não são vindos, e segundo Caio, eles passaram por Marte, vindos de outro lugar. Os dois andam juntos, né, Hilda? Eu acho que eles são siameses. Então, Rodrigo, é isso que nós vamos buscar. Por exemplo, aqui tem um dado novo que eu vou lançar no programa de hoje, de uns aliados do poder nazista que imperava em Varide, que ontem estiveram aqui conversando e pedindo. Algumas coisas eu vou falar sempre diretamente para vocês. Um dia é logicamente que algumas indagações virão e eu vou revelar tudo
no momento oportuno. Ontem tivemos 2 representantes aqui de aliados do sistema de Varíde, predominantemente nazista. E eles, de uma forma muito interessante, eu até vou buscar aqui onde eu escrevi as coisas a respeito deles, porque é preciso que se diga do que era realmente. Olha só as palavras deles, ó. Não somos hostis. Fazemos parte de uma força que foi destacada para patrulhamento de Varíde. Viemos em uma missão de paz. Viemos negociar. Salvo-conduto para sair. E aí eu fiz a pergunta seguinte: quantos vocês são? Me diga o número exato. Alguns milhões. Perto de 1 bilhão. Quantas naves vocês possuem? Entre armadas e desarmadas, 1 milhão. E eu perguntei logo em seguida: transporte, naves para transporte de humanos. E aí eles se surpreenderam. E eles disseram o seguinte: são 500 mil. Para transporte de seres humanos e animais. Na verdade, esses senhores que faziam o patrulhamento em Varíde são mercadores de escravos, e foi passado a eles a seguinte situação: que assim que eles tivessem resgatado todos aqueles que eles teriam distribuído em vários locais, que nós sentaríamos à mesa para conversar a respeito do salvo-conduto de saída. Uma pergunta interessante aqui no chat foi se tem chance desses caras estarem blasfemando. Blasfêmia? Contra quem? De estarem falando pra ti mentira. Esses não. Não, porque quem estava com eles, as pessoas saberiam. Esse chat de pessoas agora não é o que era no começo da Rádio Remix Exotera. Essas pessoas estão ali muito atentas e muitas são sensitivas. Na verdade, eles não tinham como fazer isso. Zé Ricardo, nós temos marcas também. Nós temos marcas também. Nós temos marcas. Tem muitas coisas que nós vamos repassar para todo mundo assim, muito o mais rápido possível. Mais rápido possível. Para que se desvende uma série de situações que a gente às vezes fica não alheios, mas na verdade a gente fica distante, achando que esse tipo de situação ela pode não estar ocorrendo ou que isso seja ficcional demais. Eu acho que isso entra na questão da manipulação também. Sim. Manipulação da mente, tu diz? Uhum. Sim. É como na televisão. Eles, às vezes, resolvem mostrar Sim. o lado bom das coisas e não mostrar o que realmente está acontecendo. O que mais interessante para ti, que daqui uns dias também, tu também vai ter o viés da comunicação social, enquanto jornalista, tu vai ver que hoje uma notícia ela nunca tem começo, meio e fim. Sim. Ela tem começo e fim. O conteúdo, que seria o que iria explicar realmente toda a versão da informação correta, não existe. Eles não querem. Não é que não existe, eles não querem te passar. Sim. Porque é um sistema. E o sistema ele não vai fazer, ele não vai te dar armas para que tu consigas desmontar ele. Sim. Nós aqui que estamos buscando as armas por nós mesmos.
E eis a questão, são meia dúzia de pessoas, 20, 30 pessoas, 40 pessoas, 50, 200, que vão buscar um viés de buscar uma solução para uma situação que ninguém se preocupa. E às vezes, quando eu saio na rua, eu vejo isso. Ninguém se preocupa porque de novo, a gente está sendo manipulado, né? E a manipulação corre solta. O que é mais interessante para nós, aí que nós vamos entrar numa outra situação aqui. Vamos dar uma olhadinha naquele senhor que tem aquele cabelo bonito, é um platinado americano, né, que se tornou presidente, não por acaso, né, é blonde, não é platinado, é blonde, né, aquele senhor, o viés dele ter entrado ali é pelo sistema ou foi uma outra coisa que colocou ele lá? Obviamente pelo sistema. É o sistema. Mas a gente não enxerga quem está por trás dele, porque ele também é um fantoche. Sim, óbvio. Acho que quase todos os políticos dele são fantoches. Sim, o Temeroso também é, né? Sim. O Temeroso é um fantoche. E o pior para nós é o quê? Que o nosso governo é refém de um outro governo que é refém de todo esse governo. Sim. E aí a gente fica, às vezes, odiando uns aos outros, gerando mais energia para o sistema, porque ele faz o conflito. Mas o sistema, ele quer esse conflito, ele quer ver as pessoas nessa discussão. Perfeitamente. Essa discussão política, por sinal. Sim, sim. Mas é tudo muito vazio à medida em que tu começa a compreender como o sistema funciona. Para ti, para mim, para as outras pessoas, isso se torna vazio. Sim. É um discurso vazio, mas que, como ele não está colocado para todas as pessoas, ou nem todos têm coragem de falar determinadas coisas, o que acontece com isso? A nós parece que ninguém está prestando atenção numa situação. Uhum. Aí a gente vai ter que ver até que ponto as pessoas estão prestando atenção nisso ou não. Mas o mais interessante de tudo é que as coisas continuam girando em torno do poder e do ego. Porque seja quem forem os orquestradores da Ordem dos Magos, eles lidam com isso o tempo todo. E eles têm o viés de se sobrepor aos outros a partir do mental. Eu acho que quando tu manipula alguém, ou quando tu tem esse poder sobre uma pessoa, tu é fraco. Porque tu não é capaz de ir lá e fazer. Justo. Tu tá manipulando uma pessoa para fazer o que tu quer. Peraí, que isso é importante. Tu tá manipulando alguém para fazer aquilo que tu precisa porque tu não tem força bastante para fazer aquilo que seria necessário. Exatamente. Isso é de se pensar, porque aí nós já temos um viés de algum ponto fraco. Uhum. É de se pensar. Tem alguém aí perguntando alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Por enquanto não, que eu tô meio sem óculos aqui, então tô... Ah, tu também usa óculos, cara? Eu não sabia desse viés teu. Essa minha miopia. Mas tu é jovem demais para usar óculos. Eu que já tô passando dos 80. Não, mas é só no velocímetro, viu? Não só no velocímetro. Então, gente, o que nos parece tudo isso? Que nós temos agora, pelo menos, a cara dos inimigos diante de nós. Né? E a gente como os fantoches, os marionetes, né, Rodrigo? Fantoche marionete que é manipulado, né? E sempre tem alguém por trás. Mas eu gostei disso, quer dizer, eu não vou me colocar diretamente na frente de batalha, na linha de batalha, ou diretamente no conflito. Eu vou manipular esse conflito para que ele exista e eu tire benefício disso. Mas o traficante, ele é isso, ele não vai vender, ele vai fazer com que os outros vendam para ele. Isso aí, Marcinha, segue aí, Marcinha, segue essa linha de raciocínio que eu tô achando muito legal.
O traficante, ele nunca vai aparecer no viés de vender ele próprio produto, seja cocaína, seja êxtase, seja qualquer tipo de droga. Ele não vai pôr-se na linha de frente. Ele sempre vai achar alguém que vai ficar lá na biqueira, como dizem, né? E vai vender crack, vai vender tudo que for de droga, e vai achar alguém para fazer isso por ele. Ele vai continuar alimentando esse vício que se criou no meio de uma população, e nunca vão pegar ele. Vão sempre pegar os usuários, aquele que vende, e o cara que, na verdade, traz a cocaína e outros tipos de droga nunca vai ser preso, porque ele sempre vai pôr alguém na frente dele. Né? Então, é muito difícil de pegar. Pega, sim, mas tem que ser bem, né, focado na coisa, porque geralmente não conseguem pegar o traficante. O traficante está bem lá, sossegado, numa mansão, né? E os caras estão lá vendendo para ele. Isso é uma coisa bem natural. Covarde como qualquer outro, né, Marcinha? Covarde como qualquer outro, covarde como esse por exemplo, vamos falar em prostituição no Brasil. Quem tem essas casas ilícitas aí, que na verdade tem muitas casas que estão por aí, claro que não no centro das maiores cidades, mas estão nas cidades mais menos populosas, digamos assim, nas cidades. É aquela coisa de dizer que o cara traz as meninas e tal ao dono da casa, aí tem um gerente que vai estar cuidando daquelas meninas. Então, não é diferente do cara que é traficante, só que o cara está traficando mulheres, né? Então, olha só a que ponto a gente chegou. E, na verdade, essas meninas, muitas vezes, acham que elas vão ganhar muito dinheiro, e, na verdade, elas não vão ganhar tanto assim. Algumas até conseguem, né? A gente sabe disso, a gente já viu muitas histórias por aí. Mas é uma coisa assim muito medonha. Por exemplo, existe tráfico de mulheres indo daqui para a Itália, indo daqui para a França, e o Brasil é chamado do país do sexo justamente lá fora por causa disso. Eles acham que assim a mulher lá fora não tem respeito, porque a maioria das mulheres, não, as mulheres brasileiras, para as pessoas lá fora, são prostitutas, entende? Assim, o viés, até essas meninas famosas que a gente vê na tela da televisão, muitas delas já fizeram alguma vez programa com alguém famoso que veio no Brasil. Então, sabe, são coisas que as pessoas não sabem, mas que acontece todos os dias. Contratos, Marcinha, contratos. E é aquela coisa da gente falar, não adianta a gente ser hipócrita, entendeu? O Brasil está muito relacionado ao sexo. E aquela coisa de falar, gente, sexo é uma coisa que é até bonita, quando se tem algo respeitoso dentro de duas pessoas. Aí sim, isso é diferente. Mas sexo, por desejo, por prazer e por aquela coisa que você invoca certas energias e sabe, aquela coisa coisa de louco, muito conturbado, essas coisas. E aí a gente quer ter agora eu pergunto para vocês. Não vou falar nome de cidades, tá? Vou falar que muitos lugares no Brasil, as cidades não crescem, as cidades não se desenvolvem, porque existe uma energia muito grande no fator de cocaína, de droga, de todo tipo de droga e sexo. Essas são duas energias que acabam com a centralização de uma cidade. Não cresce, sempre vai ter problema, tá? Em outras cidades vão ser a energia do dinheiro, a energia do poder, a ganância, o ego, e a cidade, a princípio parece que cresce, alguma coisa está fazendo pelo povo, daqui a pouco você percebe que não está fazendo nada, aquilo foi uma baita de uma enganação. Então, tudo está ligado, tudo é energia. Isso vai depender aonde você vai focar.
entende? Tudo é energia e tudo que você falar, as palavras têm energia e tudo que tu fala é muito real, né? Então as pessoas não prestam atenção nisso, né? E essa coisa do sexo no Brasil e das drogas são coisas que são muito fortes, tá? Nesse negócio de droga a gente tem políticos desenvolvendo essa coisa, a gente tem poderosos que mexem com isso, né? Então, não são os traficantes, aquele lá que está lá na cadeia que foi preso, né? Muitas vezes são políticos que usam tudo isso, né? E aí a gente volta a falar, eles usam os laranjas, põe o cara na linha de frente, porque se morrer, tá morrido, porque aí eu posso pôr outro no lugar. É como um jogo de xadrez, né? Eu elimino o rei ou a rainha, checkmate. É o front. Então, é bem interessante essa coisa da energia do sexual e energia das drogas em si, porque se vocês pararem para pensar, as cidades que tem muito isso, que é focada nisso, que se ganha muito dinheiro com tudo isso, são cidades que tá tendo maior problema nesse exato momento, tá? Sejam elas pequenas, sejam elas grandes, sejam elas metrópoles, sejam elas o que for. E no Brasil a gente tem muito isso, tá? Todos os lugares do país a gente tem esse desenvolvimento com o sexo. E aí a gente não entende por que uma cidade não desenvolve mais, porque tem foco em algo melhor, ou o foco é mais sexual, e o foco é droga, ou o foco é lavagem de dinheiro e tudo mais. E isso acontece direto, e não é só em uma cidade, são em todas. Márcia, a escravidão do homem pelo homem é uma das piores que existe. Então, todo esse tráfico de escravos e escravas que existe no mundo ainda hoje gera em torno de homens, mulheres e crianças. Tem uma situação que é muito interessante, já que tu tocaste num assunto que para mim eu preciso também relatar isso. Eu moro numa região que até os anos de 1930, os anos 20, os anos 30, nesta região do Brasil, nós éramos extremamente ricos. E anos anteriores a isso, muito mais. Nós aqui dessa região simplesmente alimentávamos os escravos americanos. Quando a escravatura foi abolida nos Estados Unidos, vou repetir essa história aqui para que as pessoas lembrem disso, houve uma quebradeira geral aqui no Brasil. E isso suscitou uma das grandes revoluções aqui no Rio Grande do Sul. Por que é preciso comentar esse tipo de coisa? Porque a escravidão do homem pelo homem, ela é permanente. E o que a Márcia falou é real. O banho de sangue aqui foi tão grande, mas tão grande, que a cidade, depois de 1975, entrou numa derrocada inimaginável. Nós perdemos mais de 350 empresas familiares fortíssimas. Nós tínhamos aqui, antes de qualquer lugar do Brasil, uma geradora de telefonia local. Eu paguei até 1996 R$3 mensais de telefone, porque a companhia telefônica era local, para vocês terem ideia de quanto dinheiro existia nesta região. Portanto, as crises geradas pelo sistema de controle são todas agendadas. Só que aqui, esta crise se estagnou porque a energia gerada pela mortandade de seres humanos foi violenta. E a tudo isso nós temos que estar atentos a esse tipo de situação, porque depois as pessoas não compreendem, as novas gerações que não conhecem essas histórias, elas não compreendem por que é que uma geração teve tantas coisas e as outras não têm absolutamente nada. E é por esse tipo de situação, a geração de energias extremamente negativas,
Isso é transformador, mas negativamente. Adorei isso, Márcia, tu teres falado sobre isso. Adorei muito tu teres falado sobre isso, porque eu vou repetir o que eu falei há 2 hangouts passados. Que as pessoas não se iludam com este país, porque ele já está vendido e loteado para todo o mundo. Não se iludam com este país, porque nós brasileiros jamais seremos donos do nosso chão, a não ser que todos os co-criadores de realidade, agora nós vamos entrar numa outra fase do nosso hangout de hoje, a não ser que todos os co-criadores de realidades se unam e acabem com esta possibilidade. Agora tem uma coisa interessante, o que o Paulo falou ali é verdade, a gente não tem só o sexo e as drogas no Brasil, mas a gente tem a mídia que adora fazer chacota do Brasil em todo mundo. Então, eu não sei até que ponto a gente, por ser uma rádio, a gente também faz parte da mídia, mas eu acho que a gente tem não, mas a gente tem que entrar na realidade. A maioria das mídias são mentirosas, são compradas, tá? Essa é a grande realidade. Então, sempre vai ter alguém com dinheiro, né, lá atrás para falar, ó, você tira isso aqui, porque né, não funciona. Então, assim, a gente tem uma mídia que não favorece o Brasil, né, e depois quer fazer turismo. Venham fazer turismo no Brasil, aí mostra as mulheres de biquíni e tudo mais. Então, assim, eu não sei até que ponto hoje, assim, vendo toda essa situação política que a gente está vivendo nesse momento, eu não acho que a mídia tenha ajudado a população a se informar melhor das coisas, muito pelo contrário. Então, são coisas que provavelmente a mídia tem ajudado, né, entre aspas, fecha aspas, a falar do Brasil de uma maneira errônea, né, e na verdade, assim, não tem muito o que fazer, porque a gente é um povo de várias culturas, de vários lugares, e a gente não define, a gente não aceita a nossa própria cultura, e isso é uma coisa que deixa o Brasil avés, né, porque a gente acha que o gringo é sempre melhor que a gente, na verdade nós somos muito melhores que eles, só que a gente não potencializa esse ponto, então a gente não foca nesse ponto, enquanto a gente não focar nessa situação, a gente não vai mudar nada, primeiro porque a gente vai achar bonito, né, aí tem o carnaval, passa a noite acordado para ver. Quando eu era menina, eu adorava ver as baianas rodarem, passar os palhaços, era muito divertido. Aquele carnaval eu gostava, mas depois que eu fui entendendo como eram as coisas, eu falei, não, isso aí agora perdeu a graça, não tem mais sentido, né, e as pessoas são usadas pelas mídias aí, para que elas possam aí mostrar aí, o carnaval é uma cultura bonita do Brasil. Sim, é uma cultura bonita do Brasil, mas quando nas ruas de verdade, aquelas coisas bonitinhas que tinham antigamente. E enquanto a gente não reconhecer a nossa própria cultura de raiz, vai se tornar difícil a gente poder entender muita coisa que vem acontecendo dentro de um país que é um viés para o mundo inteiro, né, que tem uma potência muito grande, e quem está lá fora sabe disso. A gente sabe disso porque a gente tem muita água, a gente tem terreno para plantar, a gente tem comida, né? A gente está entregue a eles, Marcinho. Pois é, e é aquela coisa de dizer que a gente não dá valor pelo lugar que a gente tem. Então, a gente precisa encontrar esse foco da cultura dentro do nosso país, porque senão a mídia sempre vai aproveitar, tem algumas reportagens bacanas, que você conhece comida daqui, conhece comida dali, e é só isso, gente. Não se iludam. Eles não vão fazer algo que seja realmente para o povo. A mídia não tem feito isso. Não se engane, e nem vai fazer. Vai fazer, o povo está aqui para ser explorado.
Nem vai fazer. Eu, como estudante de jornalismo, acabei percebendo que a mídia ela vai sempre passar a imagem que ela quiser. Ela não vai mostrar o... Ela reproduz o que o sistema quer, não é? Ela reproduz o que o sistema quer. Ela não vai passar o real. Ela vai mostrar um Brasil com praia, mulher de biquíni, carnaval, futebol, mas nunca vai mostrar o Brasil como o país, como as necessidades que a gente realmente tem. Reptilianos gostam de carne. Eu sou vegetariano. Tá? Né? Não, tu pode ser vegetariano porque tu é mais evoluído, certo? Já passou do estágio lagartixa, tu já tá num outro lugar. É real isso. Eles gostam de carne. Se tu colocares isso para qualquer tipo de... Eles gostam de carne. O Guilherme está perguntando, mas por que se a gente está falando da situação planetária e focar no Brasil? Eu falei, gente, vocês estão aonde? Vocês estão no meio da galáxia? O Brasil não faz parte da Terra, Rodrigo. Eu não tinha me lembrado disso. Perdão aí, meu amigo. Vocês estão fazendo parte do quê, Rodrigo? Eu não estou entendendo, cara. Essa pergunta para mim agora foi o pior. Acabou. Porque focar no Brasil, tu mora onde, Cacilda? Acabou comigo. A gente é não o planeta Terra, cara. A gente não faz parte do contexto. Tá certo, Rodrigo. Eu agora, Marcinha, eu tô encerrando minha parte por aqui, estou indo embora, eu quero procurar minha origem em algum lugar, porque eu acho que eu não sei mais aonde eu estou. O Rodrigo acabou comigo. Acabou, né? Ah lá, ele disse que mora lá. Larga de ser mentiroso, que tu tá aqui na Terra, como que você tá em Antares. De noite, quando tu dorme, você vai pra lá, deve ser, né? Pior que espólio de guerra, Sandra, a gente é a geração de energia dessa guerra. A gente é a geração de energia negativa desses caras. A gente tem que acordar agora. A gente tem que o problema agora. É aquela coisa, tá todo mundo desesperado achando que Nibiru vai acabar com o mundo. E na verdade é o seguinte, não precisa de ninguém para destruir a Terra, porque nós, seres humanos, já estamos fazendo isso há muito tempo. A gente é até mais rápido que Nibiru, se pensar, né? Na verdade, gente, a história de Nibiru, ela é tão fantástica como outras que andam por aí. E, Rodrigo Guiô, para que tu saibas aonde eu estou, e meus pés estão bem aqui fincados, eu vou te dizer o seguinte, tem muitos canais vendo e ouvindo o que a gente está falando e estão reproduzindo, sim. Eu sei disso porque algumas pessoas em off já me falaram sobre isso. Porque muitas das revelações que estamos fazendo são feitas agora, ao vivo, neste momento. Na verdade, o que as pessoas precisam entender, quando a gente fala que as pessoas reproduzem outros canais, porque fulano já falava disso, ciclano já falava disso, gente, tem muita coisa que a gente fala aqui que ninguém falava. Coraci, ninguém aqui é otário, nem trouxa, de abrir a boca e falar o nome dos canais para amanhã levar strike. Ninguém é trouxa para fazer isso, Coraci. Essa história acabou com a gente. Entendeu? A gente já levou. E eu não vou estar aqui batendo o nome de ninguém, porque isso também não é aquilo que a gente tem que fazer. Mas que existem os canais e estão fazendo isso, existem e estão. Agora, vocês que podem transitar por aí e veem isso e sabem disso, e não tomam atitude, isso para mim sim é um problema. E isso é verdade. Quando a gente vem e fala de algumas coisas aqui, as pessoas às vezes entendem tudo errado, né? Eu falei aí em algum vídeo, falei sobre isso também, porque na verdade de fato, tipo assim, perceba, a gente começou a falar de Sirius, de repente apareceu uma enxolhada de gente falando de Sirius. Quando ninguém estava falando de Sirius, só a Rádio Remix estava falando, de repente, alguém de outro canal veio aqui assistir e falou, opa, vamos fazer isso. Aí todo mundo começou a falar de Sirius. Né? Então, a gente precisa prestar mais atenção no meio dessa coisa chamada YouTube, porque é isso. E a gente não acha ruim, não, sabe? A gente não acha ruim. Não é a questão, não é essa, é aquilo lá. Nada se inventa, tudo se copia, né? Então é aquela coisa a gente dizer o seguinte:
a gente precisa ter consciência e a gente sabe do trabalho que a gente faz, a gente não acha ruim, sabe? Só que o problema é o seguinte, é a pessoa pegar, por exemplo, coisa que o Caio Breno nunca fala em outro lugar, eu não sei, na Rádio Remix e no canal dele, a pessoa fala assim, a gente descobriu, isso sabe? E coloca numa revista aí da vida, e é muita sacanagem, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente não admite. Então é por isso que de vez em quando eu abro meu microfone para falar essas coisas, porque eu fico assim indignada, porque o cara vai lá, estuda, pesquisa, procura, anda nos lugares, traz novidade, de repente tem um fulano, e a gente descobriu isso. Pelo amor de Deus, gente, acorda, né? Assim é fácil, né? Mamar na vaca Salomé ninguém quer. Eu adorei. Márcia, eu vou dizer uma coisa para você agora. Rodrigo, tu acabou comigo, cara. Rodrigo Guiô, tu é fantástico. Sim, sinceramente, eu quero te trazer aqui no estúdio, em minha casa, na Rádio Remix. Eu vou ter o prazer de estar junto contigo aqui. Porque eu quero que tu me olhe trabalhando, que tu veja como é que é feito esse programa. Cara, tu tá diretamente de Antares, plugado na Rádio Remix Esotera Conexão Galáxia Livre, meu velho. Então passa pros teus amigos, pros teus irmãos, pros teus vizinhos aí de Antares. Cachorro, pode ser, né? Passa o nosso link da rádio, pelo amor de Deus, cara. Vamos fazer cocô aí. Vem. Passa o link da rádio aí. E aí não sei o que dizer para vocês, né? Eu não sei, eu fiquei assim meio balançado. O Rodrigo descobriu uma origem para nós que eu não sei qual é, mas agora eu quero que ele traga tudo isso para que a gente possa até debater aqui na rádio. Ele tem medo. O Gil só tem papas na língua. Um dia eu vou. Ele não vem. Ele só. Nem sei se ele tá ouvindo. Nem sei se ele tá ouvindo. Cadê você, Gil? Deve estar se matando de rir do que ele disse lá. Porque meu Deus. O Maurício tá aí, Marcinho? Maurício tá por aí? Eu preciso que o Maurício entre aqui e me diga com todas as letras que isso é uma praga que rogaram para mim, porque eu fazia... Não, eu acho que ele não tá aí, tá trabalhando. Claro que sim, estou sempre atento. Olha lá, ele tá ouvindo, ele falou. O Maurício tá lá, o Maurício tá ouvindo. Isso é praga que rogaram para mim de tantas vezes que eu te incomodei lá no Chaú? Foi, cara. Lembra? Lembra que tu fazia isso comigo? Tu dizia para mim assim, menos, Samer, menos. É praga, não é? Cara, eu tenho certeza que não é possível, gente. Meu pai amado. Tá aí o Maurício não me deixa mentir, ele mente junto comigo, gente. Mas assim, estamos no finalzinho aqui, faltam 5 ou 6 minutos, eu acho que a gente pode arrematar esse nosso hangout de hoje e vocês vão ver que todos os dias nós vamos estar trazendo muitas coisas diferenciadas. Tá? Eu vou ter que dizer o que Sônia Regina falou. O meu preparo é intuitivo para fazer os programas. Eu não devia ter falado isso dessa forma que eu falei agora aqui, mas esse é o meu preparo, tá? Certamente eu tenho algumas mensagens escritas aqui que eu vou colocando no ar sempre que for necessário. Então, para que as pessoas comecem a linkar os fatos uns com os outros. E acredito que nós estejamos numa crescente nos nossos hangouts, tá? Porque é preciso, gente, é preciso que a gente abra bem os olhos e eu vou chamar vocês novamente para que a gente se una, porque se a gente tem o poder de criação, de geração de uma realidade positiva, diferente dessas que estão anunciando em todos os lugares. Eu acho que é a hora da gente começar a, pelo menos, se solidarizar uns com os outros e começarmos a pensar na solução.
porque nós temos, sem dúvida, inteligência, nós temos todas as condições de estarmos construindo um novo caminho. A gente sempre falou disso, muitas vezes dizem que a Rádio Remix Exotera tem apresentadores negativos, mas isso não condiz com a realidade. Então, estão feitos aqui os chamamentos para que a gente se una em prol de uma solução. Isso a gente vai buscar. E ela existe, e nós estamos muito perto de encontrar esta solução. Grande, Belzinha. Eu também aceito, Bel. Eu aceito. Marcinha, para onde vamos a partir de agora? Como sempre, é hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau é dos Teletubbies. Tink Wink Lala, pois eu não esqueço nunca, porque meu filho assistia isso, né? Então eu era obrigada a assistir com ele. Então você fala hoje pra ele, ele fala assim: esquece isso, isso aí foi uma vida que nunca existiu. Faz parte. Então vamos lá, são 22 horas e 29 minutos. Eu quero que vocês dois aí se despeçam, então, pra gente terminar esse hangout da Rádio Remix Exotera e Conexão Galáxia Livre. Vou passar pro Rodrigo aí, Rodrigo, te despede. Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Márcia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui no programa hoje. E, Marcelo, pode terminar aí? Daqui uns dias eu vou trazer o som que esses caras estão fazendo, tá? Esse cara aqui, mais outros caras, estão fazendo um som e a gente vai passar na rádio. Vamos ver o que vai dar, porque é uma coisa muito legal e muito interessante. Quero agradecer o Rodrigo por não me chamar de tio. Isso foi legal. Foi legal porque senão depois a Márcia faz bullying comigo aqui, tu não tem noção. Beijo, gente. Obrigado, Bel. Obrigado, Maurício. Obrigado, JL. Obrigado, Verinha. Obrigado, Michele. A gente se vê, Marcinho. É isso aí, tio. Beijo. Amanhã. Como é que é? Recém falei do bullying. 22 horas e 30 minutos, horário de Brasília para você. Horário de Brasília para você. Hoje, então, a gente encerra ao vivo para você na Rádio Remix Online, para você na internet e também no Hangout aqui da plataforma do YouTube. Lembrando que amanhã a gente tem, então, as partidas 21 horas ao vivo, de novo, Rádio Remix Exotera com Sandro Roberto por aqui. Vamos bater um papo bem legal com ele. Claro que ele vai trazer algum tema, ele já falou. Não vou lembrar agora, tá? Porque bebi muita água. Essa água preparada, batizada aí é de São Paulo, por isso que eu não tomo água. Todo mundo fala que eu tomo água com limão é ótimo, cara. Água com limão é ótimo. Água com limão e com aquela outra água bem... Olha, escuta isso. Não, aquela água não, cachaça tô fora. Marcelo, nós estamos pra vovô já. Tu é vovô, não é mais titio, olha lá. Tá tirando o seu, Maurício. Pô, mais bullying, Maurício. Valeu, obrigado aí, irmão. Cara, tô cheio de gente boa do meu lado, hein? Vocês não estão achando? Eu vou chegar muito longe nessa vida, eu vou sair daqui com 95, 98 anos de idade, porque só tenho amigos queridos, gente boa que me ama de paixão, né? Valeu, Maurício. Que é teu, tá guardado aqui no meu caderninho das vinganças, tá ok? Secreto. Ao lado do reptiliano. É? Tá usando contra mim, Maurício? Beleza. Mas te mete. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. A gente se vê ali. A gente se vê na hora. Olha lá, tô ferrado, vovô reptiliano. Ai, eu vou espalhar um vírus na Lan House lá, vamos ver como é que fica isso. 22 horas e 32 minutos, horário de Brasília para você. A gente volta amanhã ao vivo às 21 horas para você, aqui na Rádio Remix Exotera e Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia, deixa eu agradecer a Bel, Maurício, a Vera, ao Jorge. A Michele hoje não pôde estar no chat porque ela tá bem ocupadinha, mas ela vai ouvir depois. Um beijo para você, Michele. Valeu pela companhia, a gente volta amanhã ao vivo para você com Sandro Roberto, para a gente desvendar muitas coisas por aqui. Boa noite para você, a gente volta amanhã na sexta-feira,
dia 21 de setembro de 2018. A gente vai estar por aqui na sexta-feira. Valeu pela companhia.